Fala, Crypto Traders! Começando mais um vídeo aqui no canal de análise no Bitcoin e algumas altcoins que vocês pediram. Se você quer ver a sua altcoin analisada no próximo vídeo, comenta ela aqui embaixo. As mais curtidas e mais comentadas serão analisadas no próximo vídeo. E também tem o meu canal do Instagram, o link está aqui. No Instagram eu falo mais do dia a dia ali das operações, é tudo mais real time, no tempo real. E aí vocês conseguem acompanhar de forma melhor. Então, já de olho no Bitcoin aqui, o que está acontecendo? A gente acabou rompendo os 50 mil dólares, esse movimento de rompimento de 50 mil dólares foi devido àquela empresa que veio lá de trás e comprou o Bitcoin a 10.600 dólares, a MicroStrategy, que tem o seu CEO, Michael Saylor, que está posicionando grande parte do portfólio da sua empresa em Bitcoin. Eles estão comprando grande quantidade de Bitcoin e acabaram de falar que possivelmente vão comprar mais 600 milhões de dólares em Bitcoin. Isso faria com que essa empresa segurasse mais de 2 bilhões de dólares só no mundo cripto. E muito interessante a gente olhar primeiro as ações dessa empresa para ver o que está acontecendo. Depois do movimento que eles compraram Bitcoin, olha só o crescimento exponencial que essa empresa teve após começar a adquirir Bitcoin. E foi o CEO dessa empresa, o Michael Saylor, que incentivou o Elon Musk e outros empresários a entrarem no mundo cripto. Então ele é um grande propulsor do mundo de criptomoedas, né, para as empresas, de como as empresas podem posicionar grandes quantidades de cripto, como elas podem ter essa posição segura, o que eles têm que declarar, enfim. Ele está fazendo meio que um workshop, ele está fazendo um trabalho para atrair a maior quantidade de empresas possíveis. Então, muito bom o trabalho dele nesse momento. E aí, com a notícia dele falando que vai comprar mais 600, possivelmente mais 600 milhões de dólares, isso acabou impulsionando o preço. Aí, olhando no tempo gráfico de 4 horas, né? A gente falou que era no último vídeo nosso tempo gráfico coringa, para a gente saber exatamente o que está acontecendo. Tivemos esse falso rompimento. Por quê? Porque a gente tem uma cunha ascendente. A gente tem uma cunha ascendente nesse movimento de alta. A gente tem uma cunha ascendente e temos um belo de um ponto de suporte. Então acabamos rejeitando da nossa cunha ascendente. Temos que tomar um certo cuidado, porque cunhas ascendentes geralmente rompem para baixo. Então esse é um padrão que o preço testa, ele forma um novo topo, né? Ele consegue romper o topo anterior, e aí ele forma um novo topo. Ele sempre rompe o topo anterior, mas não consegue ter continuidade de alta. Apesar da gente romper, olha só, a gente tem o nosso ponto de resistência, a gente rompe e aí o preço rejeita. Criamos um novo ponto de resistência, rompe e o preço rejeita. Novo ponto de resistência, rompe e o preço rejeita. Então esse é um padrão de meio que exaustão da força compradora. A força compradora não consegue ter a continuidade nesse rompimento, porque as resistências vão sempre ficando mais progressivas, né? Quando você está numa cunha ascendente, você precisa romper de fato não só o topo, como a resistência da cunha. Então é meio que uma resistência dupla nesse movimento. E agora estamos observando um padrão dentro dessa cunha, é o que eu estou de olho nesse momento. E aí, caso a gente perca fundos ascendentes no tempo gráfico de 4 horas e rompa isso para baixo, a gente tem que dar o zoom out para a gente ver a figura como um todo para o tempo gráfico diário. E aí, no tempo gráfico diário, a gente tem o nosso fundo ascendente em 45.535. E junto com a EMA 12, que quanto mais candles a gente trabalhar aqui, mais ela vai subindo, porque ela é uma média móvel exponencial. Então, quando você tem uma média móvel exponencial, ela dá mais credibilidade para os últimos candles. E aí, serve como ponto de suporte. E aí, se a gente romper a cunha, então agora a gente tem que observar exatamente isso. Olha só, temos a cunha descendente, rompeu a cunha para baixo, a gente tem que dar o zoom out. Então, primeiro nosso ponto de suporte seria em 47.700, perdeu 47.700, damos um zoom out para 45.535 ou 45.550, arredondando, e perdendo 45.550,
a gente tem que dar, se a gente perder esse suporte, a gente vai ter que dar um zoom out de novo para o tempo gráfico semanal e aí aguardaríamos por um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. O último fundo ascendente formado em 28.770 e aí perdendo aqueles suportes mencionados, a gente deve buscar por um outro fundo ascendente e é assim que uma tendência funciona. Uma tendência funciona de topos e fundos ascendentes e temos que ir formando topos e fundos ascendentes para ter uma continuação desse movimento. Então, já de olho qual é a próxima nossa moeda? Litecoin. Litecoin também temos um padrão muito interessante. No padrão do tempo gráfico diário temos um fundo ascendente em 185.30 e uma resistência em 230. E aí dentro disso a gente tem que olhar no tempo gráfico de 4 horas um possível padrão de equilíbrio em algum tempo gráfico. Deixa eu catar um possível padrão de equilíbrio. Não, está tudo muito contorcido. Isso aqui não representa nenhum padrão gráfico e às vezes na análise técnica é isso, a gente não consegue identificar um padrão gráfico nos tempos gráficos menores. O que a gente tem que fazer? Zoom out, tempo gráfico maior, porque quanto maior o tempo gráfico, mais nítido fica as coisas. Então temos o nosso ponto de suporte, que é a nossa base no tempo gráfico diário, e aí se a gente perder, a gente estaria formando um fundo topo descendente, fundo descendente, iniciaríamos também uma correção no tempo gráfico semanal, qualquer coisa acima de 112.5 é o nosso fundo ascendente, e aí para manter uma tendência saudável de alta. Eu falei no último vídeo que eu acharia extremamente normal a gente rejeitar dos 50 mil dólares para a formação de um novo fundo ascendente. Eu não posicionaria, não entraria em Bitcoin nesse momento. Eu acho que a gente está esticado demais e estamos muito próximos ao topo histórico de uma grande, perto de uma grande resistência psicológica, então eu jamais montaria uma posição nesse momento, a não ser para scalp e pequenos trades de repiques nos tempos gráficos menores. A gente sempre vem falando que o tempo gráfico de 5 minutos vem apresentando grandes oportunidades, olha só, grandes oportunidades de repique, então vale muito a pena a gente ficar observando esse padrão e sempre acaba pegando sempre a base do movimento. Então é bem interessante a gente ficar acompanhando padrões de repiques nos tempos gráficos de 5 minutos e no tempo gráfico de 1 hora também. Tivemos lá o nosso repique aqui embaixo, que deu esse movimento, e esse aqui que acabou não fechando abaixo da sobrevenda, né? Mas tivemos uma boa oportunidade também. Então nesse momento eu só operaria repiques para ter uma segurança um pouco maior para fazer pequenos scalps. Eu não montaria posição de swing no Bitcoin nesse momento. Para posições de swing eu aguardaria um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Então teria que vir para o tempo gráfico semanal e buscar por um fundo ascendente também. Então a mesma coisa com o Litecoin, quanto mais você comprar uma base do movimento, melhor para você não tentar comprar esses topos. No mensal também estamos ficando bastante esticados e eventualmente a gente tem que ter atrás da nossa cabeça que eventualmente a gente vai ter que corrigir para formar um fundo ascendente e aí isso pode levar 1, 2 meses e para a gente não entrar naquele pânico de será que agora vai cair, será que a cripto vai derreter, será, porque você vai olhar isso no tempo gráfico menor, você vai olhar isso no 15 minutos e essa correção no tempo gráfico semanal, observando ele pelo tempo gráfico de 15 minutos e tempo gráfico de 4 horas, vai representar uma grande queda no movimento de preço. E aí, olha só, se a gente tiver uma queda brusca até 120, hipoteticamente falando, não que isso vai acontecer, se eu der um zoom out para o tempo gráfico mensal, seria muito tranquilo por um fundo ascendente. Seria muito mais do que uma devolução que eu gostaria, mas seria muito tranquilo. Eu gostaria de ver um fundo ascendente sendo formado em aproximadamente, deixa eu ver, bom ponto para um fundo ascendente ser formado. Eu uso a Fibonacci, 0.382 seria super saudável. Então fundo ascendente no tempo gráfico mensal até 160 dólares seria super saudável. Isso manteria ainda um padrão de bandeira de alta para ter uma possível continuação. Então temos que observar e estudar todas as probabilidades para a gente saber exatamente o que está acontecendo e adicionarei com certeza mais posições em fundos ascendentes. O One Inch, que foi uma das moedas mais pedidas, a gente não tem muito histórico no tempo gráfico mensal, então temos que ir destrinchando esse gráfico. Agora no semanal perdemos o fundo anterior, a gente tinha um ponto de suporte em 4.40, perdemos esse
ponto de suporte e estamos em busca de um fundo ascendente, possível fundo ascendente agora sendo formado. A gente ainda não tem as EMAs porque não fizemos nem 12 nem 26 candles no tempo gráfico semanal, então zoom in de novo, começa a destrinchar ainda mais esse gráfico. No tempo gráfico diário não está muito bonito o gráfico, visualmente olhando. 4.22 é o nosso ponto de suporte e as EMAs no diário podem acabar cruzando para baixo novamente, isso não seria nada bom. E o preço está descobrindo novos horizontes. A gente nunca navegou, não criou nenhum tipo de suporte, resistência por essa área, então a gente não tem apoio do preço. Próximo apoio do preço seria 1.40, então a gente tem muito espaço para trabalhar aqui dentro e é isso que a gente tem que observar. Então o suporte 4.22 é o suporte nesse momento, que é o fundo do candle, mas com certeza podemos formar outros candles para ir descobrindo novos parâmetros de preço. Então, como é uma moeda muito nova, a gente tem que olhar os tempos gráficos menores e quanto menor o tempo gráfico que você observar, maior é a sua taxa de erro. É por isso que as pessoas falam que day traders não conseguem ganhar daquela história de day traders que não conseguem ser eficientes, porque a margem de erro aumenta consideravelmente conforme o tempo gráfico que você está observando. E não necessariamente entrando nesse mérito de day trader, né? Não necessariamente um day trader precisa operar todo dia. E é aí que muitos traders erram, eles tentam, agora vou sentar no computador de 1 às 5, vou operar para ganhar dinheiro. Não é assim que funciona, o trade tem que te chamar, não é você que chama o trade. Então você tem que ficar parado esperando, e aí pintou alguma oportunidade, o gráfico entrou em sobrevenda, aí sim o gráfico te chama para operar. Não é eu que sento aqui, agora vou buscar em todas as moedas uma oportunidade de trade. Às vezes aparece, mas é muito mais raro. Então 4.22 é o nosso ponto de suporte e a nossa resistência mais próxima para o aninte ficar mais interessante seria romper os 5.53, que aí rompendo isso a gente estaria confirmando quase um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Isso daria grande chance de ter uma continuação de alta. ADA, formamos um fundo ascendente lá em 0.683, nosso fundo ascendente formado no tempo gráfico diário. Agora temos que observar no tempo gráfico de 4 horas se vamos segurar as bases de preço. Agora estamos em um possível padrão de equilíbrio, não está muito bonito, mas a gente tem um possível padrão de equilíbrio e temos que idealmente segurar o nosso último fundo em 0.82435 para manter saudável e ter uma continuação de alta. Perdendo isso, vamos ter que dar um zoom out e buscar pela EMA 12 para a formação de um novo fundo ascendente. Então a EMA 12 seria na casa de 0.80 e zoom out para a gente ver a figura como um todo em sidebars no tempo gráfico semanal. Quando isso aqui ainda não é considerado um inside bars, mas já é uma barra dentro da outra e provavelmente vamos trabalhar dentro desse nível para domingo abrir uma outra vela aqui dentro. Então, grande probabilidade da gente ter um inside bars aí em ADA, isso é uma correção saudável, e quanto mais inside bars, quando você tiver um rompimento do topo desse movimento ou para baixo, isso dará um movimento de continuação. Então, é isso que estamos observando nesse momento. Inside bars é o nosso ponto. RIF no tempo gráfico diário. RIF está tentando formar um fundo ascendente junto da EMA 12. A EMA 12 exatamente aqui. E estamos devolvendo o suficiente para a gente buscar por um topo descendente quando o movimento de preço voltar para cima, porque a gente já abriu espaço suficiente para a força vendedora se sentir muito confortável em abrir alguma posição de short, né? Lembrando que eu não shortaria cripto nesse momento, mas tem muita gente que gosta de operar vendido. Eu não shortaria cripto porque está num hype muito grande. É só uma empresa, uma Apple falar que comprou Bitcoin ou que qualquer outra empresa de grande relevância falar que posicionou em cripto, que o mercado explode na notícia e aí a sua operação de short vai totalmente contra a tendência nesse momento. Mas aqui fica um risco-retorno favorável para a scalp. Você teria um possível risco nesse movimento aqui de 5% com potencial de retorno de 20%, é quase um risco-retorno de 4:1. Isso ficaria interessante e por isso que provavelmente vamos formar um topo descendente quando a gente encontrar o fundo desse movimento. Devolvemos bastante já. A gente gostaria de ver um movimento muito mais breve como esse, mas a gente foi lá em cima, voltou, criou um espaço de preço muito grande que com certeza a força vendedora vai querer atuar nessa região. Então,
possível padrão de equilíbrio, e quando a gente vê um padrão de equilíbrio no tempo gráfico diário, damos um zoom out para o semanal, grande possibilidade da gente ficar no inside bars também. Então o inside bars é meio que uma indecisão do mercado, é uma correção do mercado com uma indecisão de fato, e aí acaba lateralizando um pouco esse movimento. Nano também grande probabilidade de inside bars, já olhando no semanal e aí puxando no tempo gráfico diário, a gente tem a formação de um fundo ascendente. Agora é ver se essas moedas vão conseguir segurar esse fundo ascendente. Eu acredito que a primeiro momento sim. Se perder, zoom out para a base de preço do candle anterior e a gente pode trabalhar dentro desse corpo desse candle. Então qualquer coisa aqui dentro continuaria sendo um inside bars. A gente viu isso aqui acontecer exatamente, olha só como aconteceu aqui. Corpo do candle, corpo do candle, corpo do candle. Tivemos um rompimento para cima, olha só, esse rompimento para cima desse candle aqui foi o gatilho de compra, e aí tivemos ainda mais um inside bars com outro rompimento, gatilho de compra, e aí tivemos uma grande continuação de alta. Então, grande probabilidade de continuarmos formando inside bars nos tempos gráficos maiores. Aqui a gente teve um inside bars também, rompemos para baixo e a gente vai ver uma possível continuação. Olha só, corpo do candle, corpo do candle, corpo do candle, e aqui esse aqui rompeu para baixo. Agora, quando você rompe para baixo, eu não operaria shortando, eu só operaria um rompimento para cima operando comprado, porque a tendência é de alta, e quando um inside bars romper para baixo, a maior probabilidade é só formar um fundo ascendente para ter uma possível continuação. Então perdemos nesse momento 0,55 e estamos em busca nesse candle de um fundo ascendente. Para isso confirmar o tempo gráfico diário, tem que formar um topo descendente, fundo ascendente e um famoso pivô de alta, topo, fundo e topo ascendente para formar um pivô de alta. Isso classificaria como um fundo ascendente formado no semanal e abre espaço para ter uma possível continuação de alta. E a gente observou o nosso topo duplo, né? Topo duplo, e olha só como inside bars funcionou como gatilho novamente. A gente tinha candle, corpo do candle, corpo do candle, corpo do candle, mais um dentro, esse rompeu para baixo, foi o gatilho de que o mercado estaria direcionando mais para baixo, e aí candles na sequência buscando fundos ascendentes. Tivemos uma grande continuação de queda depois da perda do nosso ponto de apoio em 0,068, e aí buscando por um fundo ascendente agora no tempo gráfico semanal. Temos que inverter isso para classificar como um fundo ascendente. E aí, se a gente quiser ainda tomar um pouco mais de risco, a gente vai olhar no tempo gráfico de 4 horas. Se o tempo gráfico de 4 horas formar, eu acredito que a gente rompendo 0,64 já aumenta consideravelmente o ponto de formação desse fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Então, muito interessante a gente navegar, e quanto menor o tempo gráfico, quanto menor for o tempo gráfico e quanto antes ele formar o pivô, isso eu consigo me antecipar de um possível fundo ascendente no semanal olhando no tempo gráfico de 4 horas, mas isso aumenta a minha margem de erro. O 4 horas não classifica que isso seria um fundo ascendente no semanal, só aumenta uma leve probabilidade, mas que isso poderia me antecipar de eu ter um possível retorno maior, assumindo um risco maior. Não sei se ficou claro, mas é isso. XRP dando zoom out para o tempo gráfico diário. A gente falou em vários vídeos que a maior probabilidade era formar um topo descendente, porque abrimos um espaço de preço muito grande e aí a gente não veria uma continuação de imediato. Agora estamos trabalhando em um padrão um pouco mais estranho, tentando segurar a EMA 12, que nesse caso está começando a falhar, e aí damos um zoom out para o tempo gráfico semanal e aí possível inside bars, que é uma indecisão. Inside bars é uma indecisão geral do mercado, as moedas são todas correlacionadas e aí elas vão lateralizar em conjunto para começar a criar um espaçamento de preço para você trabalhar muito menor, até as pessoas falarem, tá, agora é para cima, aí gatilho de compra para cima, ou tá, agora é para baixo, gatilho de compra para baixo. Dá o like, aperta esse like também e não esqueça de comentar a sua moeda. Se você quer ver análise da sua moeda no próximo vídeo, comenta ela aqui embaixo e dá o like também, esse like ajuda muito o canal, e também compartilhe essa análise com seus amigos, é a melhor forma de você incentivar o canal. Olhando a dominância do Bitcoin aqui, a dominância do Bitcoin que a gente está esperando por um ombro, cabeça e ombro, estamos trabalhando com o nosso ponto de suporte agora em 59,6 e buscando por
topo descendente contra o topo anterior. E aí vamos dar um zoom in para o tempo gráfico diário e não está nada bom, apesar do Bitcoin ter rompido 50 mil dólares, a gente não rompeu na dominância do Bitcoin, significa que as altcoins estão mais fortes do que o Bitcoin nesse momento. E a única forma disso aqui romper, na minha opinião, seria o mercado todo caindo, quando o mercado começar a corrigir para buscar fundos ascendentes. Se as altcoins caírem mais do que o Bitcoin, a dominância do Bitcoin acaba subindo e rompendo o topo. BNB no tempo gráfico semanal, possível formação de uma bandeira de alta nesse momento, e aí temos que olhar no tempo gráfico diário e segurar o nosso ponto de apoio duplo em 117. Se aqui segurar fica muito saudável, se perder podemos buscar ainda com certeza esse candle. Se a gente perder o suporte, com certeza esse candle vai trabalhar dentro do corpo do candle anterior e aí vamos criar também um inside bars. Então está tudo muito correlacionado. Vamos olhar a nossa super cunha descendente no Litecoin contra Bitcoin e nossa super cunha descendente que está há muito tempo rodando aí. Rejeitamos do topo, isso era muito esperado que a gente rejeitasse. A maior probabilidade quando você está dentro de um padrão gráfico que ele é muito longo, não é de fato romper. Eu botei o meu alerta aqui, seria interessante para mim romper 53,77, seria o meu ponto mais interessante. E rejeitamos do topo, né? Voltamos para dentro da cunha, estamos trabalhando dentro dela. Temos que segurar nosso ponto de apoio nesse momento para dar maior credibilidade para a força compradora. Então 0.003538 é o nosso ponto de apoio e vamos observando essa cunha que eu já olho ela há 6 meses diariamente consecutivos para aguardar esse possível rompimento positivo para nós. Então é isso, galera, bons trades. Espero que tenha aproveitado o grande feriado que foi aqui no Brasil. Até a próxima e muito obrigado.